falar? Pode falar agora, me ligar? É rapidinho. Alô? Eu preciso te perguntar uma coisa. Você aguenta a vida que você deseja? Eu acho que a gente idealiza certas coisas, certas conquistas, riqueza, fama, liberdade, alcançar algum objetivo específico, mas essas coisas custam caro. Será que você está mesmo disposto a pagar o preço? Todo mundo quer o sucesso, né? Mas pouca gente quer pagar o preço por ele, pouca gente quer o esforço. E eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está na era da gratificação instantânea. A gente está cada vez menos resiliente. A verdade é essa. E aí, a gente começa a ver o palco das pessoas, as conquistas das pessoas. Tal pessoa que correu a maratona, a outro que abriu uma loja, abriu uma marca, aquele outro que foi super reconhecido pelo chefe no LinkedIn. Mas a gente não vê os bastidores dessas pessoas, de tudo que elas fizeram para chegar lá. Quando a gente vê só o momento em que elas chegam lá, parece que é fácil. E aí é fácil também desejar aquilo, né? Mas a vida que a gente deseja exige sacrifícios que nem sempre a gente está disposto a fazer. Então, o que eu mais vejo, acho que já citei até no episódio, como empreendedora, muita gente me pergunta sobre como empreender, como ter essa certeza que esse movimento é o movimento correto de fazer na vida. Mas a verdade é que não tem momento correto, sabe? As pessoas querem empreender, mas não querem abrir mão de um salário fixo, de uma rotina estável, de uma estabilidade. Só quer ter o sucesso e o glamour do empreender. Mas a gente tem que entender que, como em tudo, tem muitas coisas negativas. Empreender, na verdade, é você botar dinheiro na frente ou botar dinheiro de alguém na frente e não ver dinheiro por muito tempo, diferente de quem tem um salário ali estável. Então, você está disposto a abrir mão da estabilidade, da certeza por isso? Ou você só quer a parte boa? Então, quando você for pensar sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos mais íntimos, você precisa entender sobre o que significa chegar lá, o processo para chegar lá. Outro bom exemplo disso são os artistas, gente. A gente vê ali aquela coisa completamente glamourizada. Eu mesma sonhava em ser cantora, não fui abençoada com o talento da voz. Mas sério, eu realmente tinha esse desejo quando mais nova. Eu queria muito ser artista, ser cantora, ser famosa. Mas quando eu paro pra pensar racionalmente, eu queria mesmo? Ou eu só sinto isso como boa baiana, quando eu vejo Ivete ali em cima do trio, eu penso, meu Deus, que sensação maravilhosa. Deve ser essa aí de puxar um trio elétrico com uma multidão de gente atrás. Mas será que eu queria todo o processo? Será? Tanta viagem, perder tanto fim de semana, trabalhar virando noite, as pessoas opinando sobre a sua vida, sobre tudo que você faz, não ter liberdade de ir para lugares porque as pessoas vão estar sempre tirando foto, cheio de fotógrafo, cheio de gente tirando foto de você escondido. Será que eu queria aquilo mesmo? E definitivamente não. Mas quando a gente vê um momento específico do sucesso, da conquista, a gente pode ficar atentado a achar que sim. Mas o mais importante para definir qual é o seu sonho de verdade é saber se você aguenta o processo e tudo que vem com ele. Porque tudo tem um custo. Inclusive aquilo que você sonha, que você acha que é o sonho da sua vida e vai ser só coisa boa. Não vai, né? O preço da liberdade financeira, o preço da liberdade geográfica é muita responsabilidade antes de alcançar essa liberdade. O preço da fama, o preço do destaque, é essa exposição, é ter as pessoas opinando sobre a sua vida. Então, tudo isso engloba muito estresse, muito risco, muitas decisões difíceis, muita solidão. Então, essa vida idealizada, quando a gente analisa ali de perto, com a lupa, a gente vê que são mais sacrifícios do que conquistas, entende? Então, seja honesto consigo mesmo e com os seus sonhos, porque às vezes, de verdade mesmo, às vezes você simplesmente ainda não tem uma estrutura emocional, energética ou até física, depende do caso, para a vida que você deseja. E aí, às vezes você acha que você não tá conseguindo chegar lá, que o sonho é muito distante, que as portas estão se fechando, mas talvez seja porque aquilo não é para você, pelo menos não naquele momento. Porque eu acredito assim piamente que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, mas também não dá uma bênção maior do que a gente pode sustentar, porque qualquer bênção vem com sacrifícios, vem com responsabilidade.
Mas claro, que quando aquilo faz sentido pra você de verdade, quando a gente é fiel a gente mesmo, esse esforço, o esforço genuíno, vem de um lugar de verdade, não de obrigação. Então, por mais que seja desafiador pra caramba, por mais que tenha noites perdidas, quando você deseja alguma coisa de forma profunda, não só pelo que vai parecer pros outros ou pra atender a expectativa de alguém, e de verdade por você, todo esse esforço não pesa. E aí vale a pena. Mas quando esse desejo não é seu de verdade, esse esforço vira um sofrimento, vira um fardo. Então, responda aí e reflita. Você tá desejando alguma coisa sua, porque aquilo é seu, esse sonho é seu? Ou porque te disseram que era o que você deveria fazer? Ou porque você acha que é o legal, é o que vai fazer você ser aceito? Ou enfim. Então eu acho que as pessoas precisam mesmo de um choque de realidade, porque a gente tá acostumado a assistir só os recortes felizes, só as conquistas. Eu acho que as pessoas, elas acabam fazendo até suposições do que elas veem na internet. Elas supõem que a vida da outra pessoa é simplesmente perfeita, né? Que a pessoa que teve aquela conquista, que alcançou aquele objetivo, não tem desafio nenhum, que aquilo é fácil, que aquilo simplesmente fluiu na vida dela. Mas na grande maioria das vezes, pra a gente conquistar alguma coisa, tem muita coisa envolvida. E essa parte não é mostrada, gente. Essa parte é oculta. As pessoas não entendem tudo que faz parte do processo. Os perrengues, as decisões difíceis, as incertezas. Eu acho muito legal, inclusive, essa onda aí do triatlon, que meio que o esporte ilustra isso, de certa forma, né? Muita gente tá mostrando hoje, podemos ver até na novela, Afonso Reutemann, mostrando os treinos, o processo. Eu acho muito legal, por mais que eu seja zero triatleta, acompanhar o treinamento, a rotina de pessoas que estão fazendo isso. Porque senão, vendo só a prova, o momento de chegada, cruzando ali a linha de chegada, a gente poderia achar que é fácil, que é tranquilo para aquela pessoa, que aquilo é natural para ela, porque ela é atleta e é simplesmente fácil para ela, não requer tanto esforço, é o biotipo dela, enfim. Mas quando o processo é mostrado, é absurdo. O volume de treino que as pessoas fazem, o volume de preparação alimentar, de exercício, é muita disciplina. Realmente acho que não dá para sustentar se o objetivo for só para fazer uma postagem no Instagram, para agradar, para impressionar o outro. Outra coisa muito curiosa que eu tenho percebido cada vez mais agora que eu tô morando nos Estados Unidos, pra quem não sabe. No Brasil, as pessoas simplesmente não conseguem valorizar o sucesso, o esforço, o trabalho. Parece que você ter uma boa condição financeira, ter grana, é errado. As pessoas têm raiva de quem consegue êxito nas suas profissões. Muitas vezes desmerece, né? Pensando que quem tem muito tem sorte. Mas é isso, será que essas pessoas que criticam realmente aguentariam viver o que essa pessoa vive? Porque, gente, quando a gente fala de sucesso, dinheiro, cargos altos, eu sei que a gente imagina liberdade, glamour, viagem, casa de praia, casa de campo. E a gente raramente pensa na carga que a pessoa vive pra conseguir viver esse lado bom também. São pressões diárias absurdas, sabe? Decisões que têm que ser tomadas que vai impactar não só a empresa dele, mas milhares de pessoas. Os funcionários e suas famílias, clientes, enfim, independente do que seja. Tem muita responsabilidade jurídica, financeira, emocional. Essas pessoas, juro, trabalham acho que 12, 14, 16 horas por dia. Com agendas lotadas, cronometradas. Vivem com estresse, com insônia. Acabam se sentindo muito sozinhas também, né? Porque o que elas passam é uma coisa muito particular. É muito delas, é muito a dor ali que um CEO sente. Outra pessoa que não tá naquela situação dificilmente consegue sentir. Inclusive, teve um estudo da Harvard Business Review que mostrou que mais de 50% dos CEOs relatam isso, sentir essa solidão extrema no cargo. E é isso, quanto mais dinheiro, mais responsabilidades. Não tô dizendo que o dinheiro não resolve muitos problemas, resolve muitos problemas. Mas também cria muitos outros, que às vezes a gente não imagina, que as pessoas acham que é só simplesmente facilidade.
Não estou falando nem comparando com a dor de quem não tem dinheiro. Realmente é incomparável. Mas também existe uma questão. Existem sacrifícios, existe pressão, exige esforço, existe estresse numa vida glamurosa, numa vida que chegou lá. Então, você quer mesmo a vida que você deseja? Ou você só quer a parte boa, sem carregar esse pacote completo? Por exemplo, quando a gente tem um pet. Eu tô com a filhotinha agora, de 2 meses. Tem carinho, tem amor, mas também tem aquele perrengue de limpar xixi, tirar cheiro, trocar tapete, que nem é tão higiênico assim. A boa notícia é que isso se resolve muito fácil com o banheiro inteligente da Wheezy. Sem cheiro, sem bagunça, ambiente limpo e ainda tem 10% de desconto com o cupom 10Wheezy. É perfeito pro seu pet e pra sua vida. O link tá na descrição. Agora, voltando pro nosso assunto. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, a gente se entender, a gente ter os nossos desejos genuínos e não só pelo que os outros vão pensar. Porque quem vai carregar o fardo, a responsabilidade, o perrengue é você. E sim, você viver a vida dos sonhos pode ser desafiador, vem cheio de coisa junto, mas você abrir mão da vida dos sonhos, não ter coragem de enfrentar, também é difícil. Os dois são difíceis. Aquela coisa, escolha o seu difícil. Como dizem, né? Eu adoro essa frase. Muito custa o que muito vale. Por isso, pense, reflita sobre a rotina que acompanha seu sonho. Não dá pra escolher só as partes boas. E tenha clareza do que você quer, porque senão você não vai ter resiliência emocional. A qualquer desafio, obstáculo, confronto, você vai desistir. E esses desafios vão existir. Você realmente quer essa vida? Você tá disposto a pagar o preço necessário? A ideia aqui não é te desmotivar e fazer com que você desista, tá? Mas eu quero te preparar para o que te espera. Porque esse sonho que tá aí dentro do seu coração requer a sua atenção, requer a sua disciplina, requer sacrifício. É isso. Espero que você tenha gostado da ligação e na semana que vem eu te ligo de novo. Esse programa foi produzido por Waffle.